Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? Nos evangelhos agora. Estamos indo aí de Gênesis a Apocalipse em forma cronológica. Estamos avançando cada vez mais naquilo que o Senhor tem para nós, né? Naquilo que Ele quer derramar sobre nós, né? E que precioso tem sido esse tempo, né? Que precioso tem sido poder experimentar isso juntos, né? Apesar da distância, apesar é, de estar, né, no YouTube, mas nós estamos juntos, né, caminhando para a mesma direção, e isso é importante, né? Já queria convidar você, já deixar tudo separadinho, não se distraia, não tenha outras distrações ao seu redor, foque totalmente naquilo que o Senhor tem para você no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de ler a Tua palavra, de meditar em Tua palavra. Derrama sobre nós o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Que possamos perceber o Senhor a cada versículo, a cada palavra, a cada capítulo, Senhor. Que possamos nos aprofundar cada vez mais em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber o que o Senhor tem para derramar sobre nós no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Sinto de compartilhar algo. Nós estamos fazendo uma leitura corrida, né? Antes de começarmos aqui. E é uma leitura corrida, ela não para, não é, a gente não tem pausas para fazer uma reflexão sobre o texto, mas eu queria que incentivar você a fazer isso. Se algum texto ressaltar sobre o seu coração, volte no texto e medite sobre ele. Faça uma pausa, ore ao Senhor, entenda aquilo que o Senhor quer falar. Talvez um versículo, talvez uma palavra que a gente leu, o seu coração saltou mediante a essa palavra. Eu queria incentivar você, faça uma pausa. Faça uma pausa, medite sobre isso, ore sobre isso. Ganhe tempo aí com o Senhor, fique aí algumas horas, talvez minutos aí, meditando sobre o que o Senhor tem para falar com você. Talvez o dia inteiro você fique focado somente nessa palavrinha, mas eu queria incentivar você a fazer isso, ok? Então vamos lá, Lucas capítulo 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-me por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Certo sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma que alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia?
Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas em que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta, perdão. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez, ele perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Agora a gente vai para João, capítulo 10, o versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na lei de vocês. Eu disse: Vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo a obra de meu Pai, não creiam em mim. Mas se realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava, nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Agora a gente volta para Lucas 13, continuando a partir do versículo 22. Depois disso, depois, Jesus foi para a cidade, pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Nós os conhecemos. Não, ele, perdão, gente. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu:
Vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e não e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas, capítulo 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço no dia do sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou que os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que o convidou os dois, virá-lhe e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o senhor ordenou, foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, que quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não há muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, e que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloquem um anel no seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele.
Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas, capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: O que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: Meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: Tome a sua conta e sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: O que e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: Tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmo, os olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Deste tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair a lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada está cometendo adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.
Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? E a gente vai parar por aqui, amanhã a gente continua, que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.